Bolsonaro tá pedindo uma prisão preventiva, Bolsonaro tá pedindo uma prisão antes do trânsito em julgado, como ocorreu com o Lula. Sendo que parece que dessa vez a prisão preventiva tá alicerçada na lei. É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Chega mais gente, Papo Doce, nosso canal de conversa e de bate-papo aqui no YouTube. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro vai prestar esclarecimentos, né, em relação ao seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos há tempos, é deputado, pediu licença e está lá nos Estados Unidos há tempos e não esconde que está lá buscando sanções, buscando punições do governo dos Estados Unidos com relação ao judiciário brasileiro. Isso é interpretado no mundo jurídico como uma interferência no processo do pai dele, né? Ele agora entra também no processo, abre-se uma investigação em relação a ele, o que é que ele está fazendo lá, né? Além do que ele já disse realmente. E o pior, custeado, bancado, segundo o próprio ex-presidente Bolsonaro disse, por ele, por Bolsonaro. Ou seja, está plantando uma prisão antes do trânsito julgado, o que não é bom, o que eu não acho de jeito nenhum bom. Eu vinha dizendo, olha o que aconteceu com o Lula, né? Vem um juiz precipitado, querendo entrar na política, querendo ficar famoso, toma decisões amalucadas, resultado depois todos os processos que partiram daquele ponto em que aquele juiz atabalhoado, atrabiliário, agiu, são anulados. É assim no Brasil, é assim que a lei diz que é para ser, está correto. Não pode o juiz, por exemplo, quer ver uma coisa que permitiria esse processo do Bolsonaro ser anulado? Se, por exemplo, ano que vem, o seu Alexandre de Moraes aparecesse político, aparecesse candidato a governador ou aceitasse ser ministro, por exemplo, do Lula, caso ele fosse candidato à reeleição e vencesse. E isso anularia os processos, ou pelo menos seria caminho para solicitações e mais solicitações de anulação. Porque não pode o juiz, gente, isso é que as pessoas não querem entender, julgar de forma parcial. Não dá para dizer que o Alexandre de Moraes é parcial. É claro que ele não é parcial. Ele já julgou para botar vários petistas na cadeia. Ele julgou, votou para permanecer com o Lula na cadeia, quando lá atrás o Lula estava preso e pediu um habeas corpus. Ou seja, não tem como julgar. Ele é um juiz imparcial. Tendo em vista as ações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos buscando, isso é o patriotismo, né? É o patriotismo moderno. Está nos Estados Unidos, querendo que os Estados Unidos punam o Brasil. Primeiro era para punir o Brasil, não é capaz de falar contra as sanções já econômicas que o Trump está mantendo aí sobre o mundo todo, inclusive também para com o Brasil. É incapaz de falar disso porque nunca houve preocupação com o povo, tanto que aqueles idiotas que foram lá ajeitar esse golpe, né, coitados, pegaram aí as penas, na minha opinião, absolutamente devidas, não teve nada exagerado, a grande maioria não sofreu pena nenhuma. Outra grande maioria foi feito um acordo de não persecução penal, né? Foi feito um acordo ali e essas pessoas ficaram com penas alternativas. Agora, claro, os mandantes, os cabeças, os financiadores estão pegando aí muitos anos de prisão, como tem que ser. Não dá para liberar isso e depois esses amalucados aí que reza para pneu, reza para parede, absolutamente doidos, né? Ficarem às soltas aí para imaginar que podem fazer isso de novo. Fato é que eu lutei muito, falei aqui várias vezes, vocês são testemunhas disso, que eu não achava que deveria se haver uma prisão preventiva. Se ela não tivesse totalmente alicerçadas na lei, eu acho que prisão preventiva é ruim. O bom é a prisão depois do processo, depois de ser dada a ampla defesa, o direito à ampla defesa do réu, né? O Bolsonaro já é réu nessa causa, ou seja, está tudo errado. O Bolsonaro não pode ser réu numa causa e mandar um filho para os Estados Unidos para que ele busque lá punições exteriores. Isso é que vai acontecer. Isso é só mais 72 horas. Mais 72 horas para os bolsonaristas, doidos que só uma porta dessa aqui, doidos e inteligentes que só uma porta dessa aqui, festejarem. Não vai acontecer nada. Nada. E se não acontecer as sanções, agora fica feio, viu, Eduardo Bolsonaro? É bom que alguma sanção aconteça, porque se não acontecer nenhuma, vai ficar mais feio ainda, viu, meu irmão? Aí a coisa complicou geral para você, tá? E para os bolsonaristas. Agora, mesmo que aconteça, sabe o que vai ter? Nada. Teria algum problema se o Alexandre de Moraes tivesse conta nos Estados Unidos? Ele está preocupado, já disse que não tem conta, tem problema nenhum. E isso também é colocado como uma afronta ao judiciário brasileiro, não é só ao Alexandre de Moraes. É bom que você saiba disso. Sabe por quê? Porque as decisões de Alexandre de Moraes
várias delas precisam do respaldo dos pares dele. É colocado em votação, é colocado para o pleno votar. Essas decisões são abalizadas por outros colegas, né, dele, do Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro está plantando uma coisa aí que eu acho que seria muito ruim, porém, se a justiça já encontra absolutamente alicerçado nos motivos pelos quais uma prisão preventiva pode ser decretada, que seja. Vai ter um escaramuça aí de um ou outro amalucado? Vai, mas vai ficar nisso. Vai ficar nisso. O Bolsonaro é réu confesso da grande maioria dos crimes dele próprio. Ele confessou naquele chiqueirinho. O Bolsonaro, na verdade, gente, a gente poderia ter salvo o Brasil se logo no mês de março, acho que foi no mês de março de 2019, Bolsonaro tinha menos de 3 meses como presidente da República. Não tinha nenhum problema ainda com o Congresso, ele não tinha perdido nenhum ainda para o Supremo, nada. Já a partir daí ele deixa claro que o governo dele será um governo para construir, ao longo dos 4 anos, um golpe de Estado. Por quê? Porque ele vai para frente do quartel do Exército em Brasília, confraternizar, conversar com pessoas que estavam lá erguendo faixas, pedindo AI-5, pedindo a volta da ditadura militar. Olha, e não adianta Bolsonaro sem nada na cabeça vir aqui dizer nada. Qualquer atividade que surgiu depois que Bolsonaro, principalmente, perdeu as eleições, né? Qualquer movimento que foi feito para que ele permanecesse no poder, para que o Lula, o vencedor das eleições, não assumisse, é golpe. E no caso do Bolsonaro, isso ficou explícito nos 4 anos, com as coisas que ele disse, com os áudios que vazaram. Imagine depois, quando os primeiros foram presos, quando tivemos as primeiras medidas, né, cautelares, apreensão de telefone celular, de documentos. Imagine o que ficou claro para os juízes, né, no caso deste caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro está plantando uma prisão preventiva justa. Pode ter certeza, o judiciário brasileiro não fará cerimônia se ali encontrar os argumentos necessários, interferir no processo, procurar testemunhas. Tem algumas, eu não sou da área do direito, como vocês sabem, não sou jurista, mas tem algumas cláusulas que, se atendidas, sim, pode o juiz solicitar a prisão preventiva antes do julgamento, antes do trânsito de julgado, e aí o réu ir responder e esperar aquele julgamento já preso. E é o que pode acontecer com Jair Bolsonaro nas próximas horas. E seu filho agora foi para a vitrine. Depois de ter ido, já disse que não voltaria mais, não foi? Já disse que vai ficar lá até, quer dizer, um homem milionário, uma família de milionários, não tem problema nenhum manter o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e qualquer coisa pede pix para os otários, né? Os otários dão pix, já deram 16 milhões para ele daquela vez, ele disse que só resta 9, já gastou o resto com advogado, e o salário, Bolsonaro não conta com o salário, né? É como se ele não tivesse salário de ex-presidente, salário de ex-militar, salário de ex-deputado. Isso aí faz quase uns 100 mil reais por mês, e o homem dá de pobre, e tem besta que acredita, né? O Lula não é pobre, imagine o Bolsonaro, né? Que é um homem que está na política há muito mais tempo do que o Lula. Quer dizer, o Lula está na política há muito tempo também, só que não tinha sido eleito, nunca foi nada, a não ser presidente da República. Acho que o Lula foi deputado na época da Constituinte. Não é isso, gente? Um café aqui para vocês. É isso. Seu ex-presidente Jair Bolsonaro, o chilindró está muito perto. E, infelizmente, eu digo infelizmente não porque eu não queira que o Bolsonaro seja punido por todo o mal que ele fez à nação. Quero que ele seja punido, mas quero que seja dentro das regras. Não quero que cometa os erros que cometeram com o Lula, porque senão depois anula tudo. Anula tudo. Depois é tudo anulado. Basta de passar um tempo, a imprensa para de prestar atenção nisso, vai participar de outra novela, né? Porque isso são novelas. Vocês percebem? Na internet, na própria grande imprensa, são novelas que vão acontecendo e tem os capítulos vão se desenrolando. Surge uma novela mais badalada, a imprensa vai toda prestar atenção nessa. Aí esquece um pouquinho disso. Se tiver um juiz querendo entrar na política, um juiz querendo aparecer, ou, no caso, uma arbitrariedade, depois é tudo anulado, não tem jeito. E está correto em ser, foi correta a anulação dos processos do Lula, porque a gente tinha um juiz, que eu nunca me esqueço, o tal do Sérgio Moro, né? Que não sei porquê, nunca sofreu nenhuma punição pelo que fez. A punição foi a anulação dos processos. Tudo que partiu com base no que Moro fazia ali na primeira instância, foi o que foi anulado. Tudo bem, não anulou só do Lula não, anulou vários outros, né? Mas o Sérgio Moro nunca teve. Quando eu falava na época, o próprio Lula, né, no depoimento desses com o Sérgio Moro, está aí na internet, coisas constrangedoras, mas ele falou,
doutor Sérgio Moro, quando o senhor entrar na política, o Lula disse isso, né? E as pessoas riam, os bolsonaristas mangavam, a maior chacota, 9 dedos. Você acha que o Sérgio Moro vai deixar uma carreira brilhante na magistratura para entrar na nojeira da política? Era o discurso da época. Quer dizer, esse povo, esses bolsonaristas, pessoas comuns, vítimas, desorientados, são feitos de idiota há muito tempo. Uma hora vai cansando, já tem um grupo cansado. Já tem um grupo aparecendo aí da internet fazendo restrições, fazendo condenações ao que o Bolsonaro faz, dizendo que não está mais com ele. Já tem um grupo aí grande. Outros que foram presos, já apareceram agora chorando nos Estados Unidos. Vocês viram, viralizou o vídeo dele aí. Chorando, pedindo ajuda, por Deus, sempre Deus no meio, né? Um cara criminoso, cara. O cara foram ver a ficha do cara, o cara tem um monte de crime respondendo aqui, inclusive agressão, sabe, crime de extorsão, tem vários crimes, né? Não vou falar o nome do cara, não vou dar audiência para esse tipo de gente, mas apareceu lá, botando Deus no meio, como é que sempre faz. Criminosos agora estão com Deus na boca, né? Estão botando Deus no meio, né? Na safadeza, e pedindo socorro a Eduardo Bolsonaro. Vai lá, Bolsonaro, diz que o cara está lascado, está comendo lixo nos Estados Unidos, está sendo perseguido nos Estados Unidos. Ele diz isso no vídeo várias vezes. Que está sendo perseguido nos Estados Unidos, que quer a ajuda de Eduardo Bolsonaro. Um criminoso, viu? Esse tem uma ficha corrida vasta aqui no Brasil. E está com a prisão decretada aqui. Apareceu, bateu aqui, vai pro Xilindró. Como vai acabar acontecendo com o seu Eduardo? Que agora vai ter investigação. O que é que está fazendo? Será que esse cara não tem nada a ver com essa tentativa de golpe aí? Será que esse cara não estimulava, não financiava, não orientava, não participava, sendo que o pai dele seria o principal beneficiário? Não dá para negar, né, meu irmão e minha irmã, mesmo que você seja bolsonarista, não dá para negar que a estratégia era para que o Bolsonaro permanecesse, não era não? Vocês queriam que o Lula tomasse posse? Vocês queriam que a urna fosse respeitada, que o resultado da urna fosse respeitado e pronto? Tudo teria acabado se no primeiro dia que Bolsonaro perdeu as eleições tivesse feito como qualquer um, como Lula fez quando perdeu, como Fernando Henrique fez, como outros perdedores fizeram. Chega na televisão, dá parabéns ao vencedor, é a justiça, é o caminho, é a democracia, é assim que é dito, manda esse povo abestalhado ir para casa, só que o Bolsonaro é um idiota esperto. O Bolsonaro é inteligente que só a porta dessa. Todo mundo sabe que ele é fraco de raciocínio. Agora, não é um homem bobo, é um homem esperto, sempre ganhou muito dinheiro, ficou milionário na política, né? E é um homem muito esperto. Então bota os idiotas para ir lá quebrar tudo, né? E o máximo que ele faz para fingir que está defendendo esses idiotas, porque o que o Bolsonaro quer é a anistia dele. Tanto que foi proposto. Cadê? Cadê? Você é bolsonarista? Meu irmão e minha irmã, você está desorientado, é bolsonarista, é um mito. Foi proposto aí, vamos dar anistia para esses coitadinhos que foram lá, que por acaso desavisados entraram lá, quebraram tudo. A esquerda já propôs, o governo apoia. Cadê que quer? Não, a anistia tem que ser de uma forma que chegue a Bolsonaro. É só ele que ele quer salvar, é a pele dele. Agora fica com chororô, fazia a maior chacota quando o Lula estava preso. Lembro da entrevista quando o seu Jair Bolsonaro ganhou as eleições, antes de assumir, no período em que ele ganhou, até assumir, tem aquele ato, né? E ele deu uma entrevista, seu Lula da Silva, estava pensando que o Haddad ia ganhar as eleições, para lhe dar um induto, vai apodrecer na cadeia, seu Lula da Silva, a maior risadagem, essa Carla Zambelli, os filhos dele, tudo na maior cachorrada, sem respeito, chamando de 9 dedos, se esculhambando, sabe? É gentinha. E agora, Bolsonaro? Nada como um dia atrás do outro, né? Você acha que Lula vai aparecer zombando do Bolsonaro? Eu nem gosto desse governo Lula, tá? Acho que o governo Lula está fraco. É um governo regular, bom em poucas áreas, ruim em outras, regular de uma forma geral. Acho que tinha uma expectativa muito maior em relação ao governo Lula, guardados os entendimentos, que hoje o Congresso é outro, a administração do dinheiro público é diferente, ok, mas esperava-se muito mais, mas eu duvido Lula fazer isso. Lula não tem esse mau caratismo de Bolsonaro, não tem, nem como político tarimbado que é, esperto também, não é um bobo, não é um tolo, mas não vai fazer isso, não vai aparecer nenhuma vez zombando do Bolsonaro, rindo dele, fazendo chacota, duvido. Você vê que ele nem fala nisso, tá aí o governo correndo, ele não quer nem saber. Perguntam de vez em quando, provocam ele não responde.
Ou então ele disse, como disse da última vez, olha, Bolsonaro é um problema da justiça, não é um problema meu, eu tenho que fazer aqui, tenho que trabalhar. Pronto, está respondido, é assim que tem que ser. Então, seu Bolsonaro está pedindo uma preventiva, viu? E se pegar a preventiva, vai esperar na cadeia a prisão. Tá? É um homem com recurso, é um homem milionário, é um homem que tem toda a condição, por exemplo, de fugir, de interferir no processo, já é réu, tem que ficar quietinho. Ele e todos os outros réus, não pode. Vai você ser réu no processo e fazer uma graça dessa? Vai você, para você ver o que acontece com você? Vai eu, vai qualquer pessoa comum, pobre como a gente? Vai, tenta fazer isso. Olha aí, os pobrezinhos foram lá quebrar tudo, feito um bando de otário, né, fanatizado, com Deus acima. Porque para mim, bicho, esses caras aí, quando eles fossem prestar depoimento, falasse de Deus, se eu fosse um juiz, eu dizia, olha, 5 aninhos mais na sua pena, só por você ter falado de Deus, botado Jesus Cristo na sua safadeza em crime, viu? Tá aqui, mais 5 aninhos no final a gente soma. Só por você estar botando Deus. Claro que eu estou ironizando, isso não pode, o juiz não pode fazer isso, mas é o que dá vontade. Porque todos esses fazendo maldade, sabe, dando golpe, quebrando tudo, tudo vândalo, a maioria já com outros crimes, a maioria já tem outros crimes, viu? Tem um bocado aí com Maria da Penha, com medida protetiva da mulher, tem um monte. Tá? Todos eles com Deus na boca, com Jesus no coração. Esse outro fala chorando, só falando em nome de Deus. Mas sim, se está falando muito em nome de Deus, quando eu vejo essas pessoas falando muito em nome de Deus, eu digo, ih, já deve ter aí algum criminosozinho. Quando bota muito Deus no meio, sabe, já tem aí uma... E se eu pudesse mudar a lei brasileira, eu botava isso. Olha, criminoso que chegar falando em nome de Deus, 5 anos a mais na pena. O país é um país cristão, queiramos ou não, a grande maioria do povo é cristão, embora o Estado seja laico, né, e cada pessoa tem direito a se manifestar religiosamente e de outras formas, da forma que bem entender, e não pode ser perseguido por isso. Eu falo isso de uma forma absolutamente irônica, mas é o que dá vontade. Quando vejo essas pessoas cometendo crime, na hora de dar depoimento, falando de Jesus, sinceramente, eu acho que deveria aumentar a pena para aprender a não botar Jesus Cristo e Deus na safadeza, nos crimes que cometeram. É isso que eu penso. Se inscreva, compartilhe, se possível, torne-se membro do canal. Papo Doce continua com a sua ajuda. Obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!